Oi, pessoal. Venezuela. A Venezuela é hoje a frente de batalha pelo futuro do mundo. De um lado estão os totalitários, está a Rússia, a China, o Irã, estão terroristas, está o crime organizado, está o narcossocialismo, está o Foro de São Paulo, está a mentira, está a manipulação, está toda essa programação totalitária do mundo. Do outro lado está a decência, a verdade, a liberdade, o povo, as pessoas tentando preservar a sua vida com as próprias mãos. Isso é o que está em jogo na Venezuela. Para entender isso, a gente precisa entender toda a estrutura de poder do mundo hoje, realmente como é jogado esse jogo. Não é o jogo clássico apenas da geopolítica, é um jogo que está na estrutura de pensamento, está na propaganda constante a qual a gente é submetido, está uma grande guerra híbrida que é disputada hoje, e onde o totalitarismo ataca sem cessar a liberdade e a democracia. O que eu proponho é estudar, entender, para poder agir diante dessa estrutura de poder na Academia Folha Política. Na Academia Folha Política eu tenho um programa sobre geopolítica, que é a Agenda 2030, e tenho um curso de logopolítica, que é o estudo através da filosofia, da história, para a gente entender os fundamentos daquilo que está em disputa hoje. Então, Agenda 2030, curso de logopolítica, existem outros cursos lá, existe um curso sobre juristocracia e várias outras iniciativas. E hoje, especialmente, eu quero oferecer para você uma promoção para a gente poder estar junto na Academia Folha Política com mais facilidade. Você, então, tem a possibilidade de adquirir uma anuidade inteira da Academia Folha Política, pagando apenas R$ 35,00 por mês. Você parcela em 12 vezes, R$ 35,00. Né? Se você quiser adquirir a anuidade à vista, você paga apenas R$ 349,00, ou seja, você ganha 2 meses de graça na Academia Folha Política. Lá dentro a gente não tem simplesmente um esforço teórico, a gente tem um esforço de entender dentro de cada um de nós, do nosso próprio pensamento, né, da nossa própria vida, o que a gente pode fazer para enfrentar isso que está não apenas na Venezuela, está em volta de todos nós, no mundo inteiro, que é um grande projeto totalitário. Precisamos resistir a isso e eu quero oferecer esse instrumento de compreensão e de ação que é a Academia Folha Política, com essa promoção especial, promoção Liberdade para a Venezuela, vamos chamá-la assim, em homenagem a esse povo venezuelano que está lutando, no fundo, por todos nós que queremos a liberdade no mundo. Obrigado. Clique aqui para ver o link e chegar na promoção. Um abraço. Quando você tem telhado de vidro, né, você não consegue defender os seus valores como você deveria, né, porque você agrediu esses valores lá atrás. Tem um filme francês que me ocorre agora. Se não me engano, se chama Le Château de ma Mère. É de um escritor da Provença, ali do sul da França, me esqueci o nome dele agora, o romance, é uma série de romances ali sobre a família ali da Provença, muito bonitos, muito poéticos, e foram feitos, acho que filmes sobre todos esses romances, pelo menos um deles se chama Le Château de ma Mère, que é o Castelo da Minha Mãe. Era uma família pobre, assim, de classe média, mais para pobre, e, mas, tanto o menino imaginava que a mãe dele tinha um castelo, na verdade é um castelo que existia lá, mas ele ficava imaginando que o castelo era da mãe e tal. E muito bacana. E tem um momento em que eles saem para passear sempre ali no interior, ali, aquele bonito ali na Provença, no sul da França. E eles sempre fazem um passeio, uma espécie de um piquenique, num lugar que fica a uma certa distância da casa deles, uns quilômetros, imagina. Mas eles descobriram que se eles cortarem caminho por dentro de uma propriedade de outra pessoa, eles conseguem chegar muito mais rápido nesse lugar do piquenique. Então eles passam a fazer isso. Porque essa passagem por dentro da propriedade dos outros tem uma porta que deveria estar trancada, mas que eles descobriram que está aberta, então eles vão lá e passam por lá, não fazem mal nenhum ali, não, problema nenhum, assim, não criam nenhum problema naquela outra propriedade, simplesmente estão entrando sem ter o direito, né, legalmente, de fazê-lo na propriedade dos outros, simplesmente para atravessar o caminho, né, mas não é legal o que eles estão fazendo. Aí num dia
eles estão atravessando e a porta está trancada. E aí chega o tipo, um fiscal lá dessa outra propriedade e fala: o que vocês estão fazendo aqui nessa propriedade? Vocês não têm direito de estar aqui, não. Vocês estão invadindo propriedade e tal. E o pai, que é muito consciencioso, assim, a família, todos eles são gente boa, mas o pai fica super envergonhado, né? E ele não argumenta contra. Fala, realmente a gente está errado e tal. E ele comenta com a família, ele vê que ele não tem argumento, fala: "Qu'on est faible, qu'on en a tort", ou seja, quão fraco a gente é quando a gente está errado. Ele é muito disso sempre, dessa frase, "Qu'on est faible, qu'on en a tort". A justiça te dá muita força. Quando você, né, comete, né, uma fraude, né, quando comete um erro, mesmo que seja pequeno, como no caso deles, você perde o argumento. Você perde o argumento da justiça. Basta ter o argumento da força, né? Se tiver, mas se você for mais fraco, você não tem argumento nenhum. E o argumento forte mesmo é o argumento da justiça e não da força. Então, um pouco é isso o Biden hoje, né? "Qu'on est faible, qu'on en a tort". Biden está fraco, por outras razões também, né? Mas Biden está fraco diante da Venezuela, por quê? Parce qu'il a eu tort em 2020, né? Porque ele estava errado em 2020, eu acho, né? Bom, vamos ver aqui umas outras coisinhas que eu separei. Já estamos aqui com 1 hora e pouco, daqui a pouco vamos passar aqui para a nossa conversa. Mas, então, Elon Musk já comentei. Bom, sim, tem o tema Rússia-China, né? Reconheceram, né, o Maduro prontamente. Isso é o que conta para o Maduro, né? Os grandes irmãos, esses são os grandes irmãos. E ninguém, por exemplo, o Biden não acha estranho. O Brasil está onde agora? O Brasil está no BRICS, né? E o que é o BRICS? O BRICS é a Rússia e a China. O BRICS é dominado pela Rússia e a China. E o que a Rússia e a China estão fazendo em relação ao Maduro? Assim, reconheceram, assim, antes do Maduro quase se proclamar vencedor, eles já reconheceram o Maduro, né? Já estavam com a nota pronta. Quando o Maduro falou, eles pá, né? Então, aí o Biden vai se coordenar com o Brasil, né? Brasil, porra, né? Você está aí junto com os dois pilares dessa ditadura Maduro. Que credibilidade você tem para estar aqui dialogando com quem teoricamente quer a democracia na Venezuela, né? Então, né, quer ser cego? O governo Biden é um governo de cegos dirigindo outros cegos, né, pelo menos em termos geopolíticos, né? Então, estão trabalhando, claro, contra o interesse americano, problema dos americanos? Mas é contra o interesse da liberdade também, né? O mundo livre todo tem interesse que os Estados Unidos trabalhem a favor da liberdade com o poder que tem, certo? E não estão fazendo isso, né? Porque é um governo de cegos e outros que, né, se deixaram cegar por sabe-se lá que tipo de interesse. Bom, então, sim, Rússia, China, Irã, né, Cuba, mas esse trio Rússia, China e Irã, sobretudo Rússia e China, Irã também agora do BRICS, né? Então, esse núcleo aí operacional do BRICS, duas gigantescas potências, estão com a Venezuela, né? Então, a gente não está diante também, claro, só de um tema assim, Venezuela, então importa, vamos tentar ajudar os venezuelanos a voltar à democracia. Não, você tem, através do Maduro, você tem duas superpotências totalitárias, agressivas, um plano hegemônico, instaladas no meio das Américas, né? Fazendo fronteira com o Brasil. Daqui a pouco vão botar arma nuclear ali, né? Se botar arma nuclear ali para ameaçar os Estados Unidos, estão ameaçando os Estados Unidos, é só virar um míssil para o lado do Brasil, se um dia o Brasil fizer uma coisa que o Maduro não goste, né? Imagina quando a Venezuela tiver armas nucleares fornecidas pela Rússia, pela China, pela Coreia do Norte. Vai ter daqui a pouco, né? Tá lá o míssil, né? Acho que o míssil deve ser fácil de virar de um lado para o outro. Vamos apontar o míssil para Miami, né? Para intimidar os Estados Unidos, que já é um absurdo, né? Aí, digamos que o Brasil tem um outro governo que fala assim, vem cá, isso aí, o Maduro está matando, prendendo sua própria população. Os caras, pega a alavanca aí, dá uma virada nesse míssil aí e aponta esse míssil para Brasília, né? Certo? Então, é isso que vai acontecer, tá certo? E que pode acontecer. Agora, sem me deter muito nesse tema de Rússia e China, mas queria falar do seguinte também, a gente está falando do eixo totalitário. Mas até apontei para um outro problema ontem no tweet, agora vou desenvolver um pouco mais
ONU, né? A ONU, o que está fazendo? Nada. Né? Teria a responsabilidade de, inclusive defendendo a Declaração Universal dos Direitos Humanos, fazer alguma coisa. Declaração Universal dos Direitos Humanos, acho que eu não li aqui para vocês não, né? Estava lendo no programa que eu estava lá. Eu vou só falar aqui para vocês. Ler uma coisa que eu cito muito, mas vou ler mais uma vez aqui. Declaração Universal dos Direitos Humanos é um documento mais fundamental que existe do chamado sistema multilateral da ONU, né? A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi adotada e proclamada pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Tá? É um dos dois grandes documentos fundacionais, né, de toda a estrutura da ONU. Né? A Carta das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? A Carta das Nações Unidas é sobre os Estados, né, para que os Estados não promovam a guerra uns com os outros. Basicamente é isso. E a Declaração dos Direitos Humanos é sobre as pessoas. Isso é extraordinário, né? Porque não são só os Estados que estão, né, que são interessados, digamos, num mundo de paz e liberdade, verdade. São as pessoas também. Né? Então, a declaração é feita para as pessoas. Né? Então, a ONU não deveria ser só para os Estados, né? Deveria ser para as pessoas também. Isso está refletido aqui no preâmbulo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que diz, entre outras coisas, isso aqui. Começa dizendo assim, considerando que o reconhecimento da dignidade inerente a todos os membros da família humana e de seus direitos iguais e inalienáveis é o fundamento da liberdade, da justiça e da paz no mundo. Né? Então, né, a dignidade, né, de cada pessoa, né, direitos iguais, é fundamento da liberdade, da justiça e da paz. Né? Não está falando aqui do desenvolvimento sustentável, não está falando, né, não está falando de clima, está falando de liberdade, justiça e paz. A partir do quê? Da dignidade humana. Né? E aí vai dizendo, considerando isso, considerando aquilo, e dizendo isso aqui. Vamos lá. Considerando ser essencial que os direitos humanos sejam protegidos pelo império da lei, para que o ser humano não seja compelido, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Então, isso aqui está dentro, né, da Declaração Universal. Como é que você lê isso aqui? Você pode ler o contrário, estão dizendo, os povos, né, o ser humano, melhor dizendo, o ser humano, o indivíduo, né, ele tem o direito, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Quando? Quando os direitos humanos não são protegidos pelo império da lei. Tem império da lei na Venezuela? Não, não tem. Né? Império da lei é o quê? A lei é igual para todos, né? A lei está acima de todos, inclusive dos governantes, você tem Estado de Direito, você não tem o judiciário na mão do presidente, ou o presidente na mão do judiciário, ou o que quer que seja, você não tem pessoas sendo presas arbitrariamente, etc. Tudo isso, né? Pessoas sendo mortas pelos coletivos na rua. Então, na Venezuela não tem império da lei. Então, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, o ser humano tem o direito, como último recurso, à rebelião contra a tirania e a opressão. Os venezuelanos estão exercendo esse direito agora, estão se rebelando contra a tirania e a opressão. Todo mundo que assinou essa declaração deveria apoiar o povo venezuelano agora. Né? E todo mundo que fala de direitos humanos deveria ler isso aqui e apoiar o povo venezuelano agora. Mas, enfim, então, estamos falando do seguinte, a ONU, né, não está fazendo nada, esqueceram isso aqui. Por quê? Né? Porque a Agenda 2030, tudo que acontece na ONU, no âmbito da ONU, desde o começo dos anos 90, muito por influxo da tentativa de recuperar, digamos, uma agenda socialista, tudo vai no sentido apenas de bens materiais, de clima, né, coisas que até são importantes, se não forem tratadas cinicamente, claro, como acesso à água, acesso à saúde, tá bem. Mas nada é dito na ONU desde 1992 sobre democracia e liberdade. Nada é dito, nem nada é feito. Ao contrário, né, se torna um lugar onde os grandes totalitarismos do mundo são cada vez mais influentes, mais respeitados, mais atuantes. China, Rússia, Irã, Cuba. Né? Então, a ONU se tornou uma casa dos totalitários. Claro que não vai fazer nada contra a tirania na Venezuela, porque não faz nada contra a tirania da China, da Rússia, do Irã, etc. Agora, existe outro aspecto, que não é o multilateralismo formal, que é o das Nações Unidas, que é o informal, o Fórum de Davos, esse tipo de coisa, o Great Reset, né? Aquilo que a gente chama globalismo não é só a estrutura formal das Nações Unidas, da maneira como, não as Nações Unidas, porque as Nações Unidas poderia ser um negócio ótimo se respeitassem essa declaração
de direitos humanos e outras coisas. Mas o jeito como elas são usadas e implementadas por influxo dos totalitários. Né? Mas, além disso, você tem toda essa nebulosa assim, de pessoas falando as coisas, o mundo, o governo global, enfim, a governança global, como eles chamam, né? Governança global não é o governo global, assim, o que é? Também é uma nebulosa, assim, precisamos nos unir para resolver os temas globais. Assim, unir quem? Né? De que maneira? Então você tem, por exemplo, tem outros instrumentos, um deles é o Fórum Econômico Mundial, que não é uma entidade oficial, é um pessoal lá que reúne em Davos alguns luminares aí da humanidade e fica emitindo declarações como se fossem alguma sumidade, dizendo assim, tem que parar de comer carne, tem que se acostumar a não ter propriedade privada e esse tipo de coisa. Né? Great Reset, o grande recomeço, né? Que é o grande fim da liberdade humana. Então, esse pessoal, né? Então vamos falar então um pouco como um núcleo disso, o Fórum Econômico Mundial de Davos, né? Então o tempo todo falando nova governança e transição energética, como falam o Biden e o Lula também, e como é que vai ser o mundo do futuro para que, né, a gente preserve o planeta e para que, para que o quê, né? E para que não haja extremismo, né? Também são contra o que eles chamam de extremismo, né? Tolerância, esse tipo de coisa, promovem a imigração ilimitada, promovem o fim das soberanias nacionais e tudo isso, né? E liberdade, vem cá. É palavrão em Davos, é palavrão. Eu vi isso quando eu estive lá, né? Falar em liberdade, você é um extremista, né? Vem cá, vamos usar esses fóruns internacionais aqui para promover a liberdade, a democracia verdadeira? Bora. Não, extremista e tal. É como você chegar no culto do diabo e você falar em Deus, tá? Falar em liberdade em Davos. Não querem saber. Então, esse eixo totalitário inclui Davos, inclui o Fórum Econômico Mundial, né? Que tem uma influência gigantesca no Ocidente. Então, os totalitários são os totalitários, né? A Rússia dominada pela máfia, pelo Putin, né? A máfia do Putin, a China dominada pelo Partido Comunista Chinês, o Irã dominado pelos ayatollahs sanguinários, e assim por diante. Né? E o Ocidente? Né? O Ocidente dominado pelo Fórum Econômico Mundial. Né? A mentalidade dos governantes mundiais baseada no Fórum Econômico Mundial e nesse tipo de mentalidade onde não entra liberdade e democracia. Alô a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre o meu novo curso de Logopolítica, onde eu vou colocar a versão completa daquilo que eu tenho a ensinar sobre o globalismo. O globalismo nas suas múltiplas dimensões, geopolítica, econômica, social, cultural, filosófica, dimensões que só podem ser entendidas em conjunto, e que só podem ser entendidas em conjunto a partir de uma perspectiva logopolítica, ou seja, uma perspectiva do logos. Logos é a essência do ser humano, é a racionalidade, mas é também a linguagem e a capacidade de se comunicar e de sentir a transcendência. E essa essência do ser humano está ameaçada e por isso a gente precisa entendê-la numa perspectiva logopolítica, portanto política, ou seja, que tem a ver com a discussão do destino, com a luta pelo destino. Portanto, logopolítica diz respeito à luta e ao combate pelo futuro da humanidade, pela essência do ser humano, que está ameaçada justamente pelo globalismo. Ensinar isso, para mim, é uma missão que eu quero compartilhar com vocês. É uma aventura intelectual para a qual eu quero convidar vocês, uma aventura que é fundamental para que possamos participar da luta justamente por um mundo verdadeiro, por um mundo autêntico, por um mundo que preserve a essência do ser humano, um destino de uma humanidade livre, de uma humanidade aberta justamente ao Logos e a toda a sua complexidade. Nesse curso você vai entender esses grandes combates, quais são as ideias que estão por trás daquilo que ameaça essa essência do ser humano, as grandes ideias que estão se confrontando, quais são as ideias que precisam ser mobilizadas justamente para a defesa, para a preservação dessa nossa essência. Portanto, é preciso entender as discussões filosóficas que não são puramente abstratas, que têm a ver, que têm efeitos diretos na nossa vida diária. Então, quando nós vemos os fenômenos da inflação, da guerra, da carestia, de várias carências no mundo de hoje, nós estamos diante, no fundo, de processos que têm a ver com as ideias. São as ideias por trás desses processos que determinam a sua problemática.
Então, essa concepção de um ser humano sem essência, sem transcendência, que nós vemos hoje na nossa sociedade, essa concepção é que tem consequências dramáticas, inclusive na nossa vida material. Atrás dessa concepção existe um projeto de controle total, um projeto totalitário, de domínio. É por causa disso que nós assistimos hoje a fenômenos que nos parecem caóticos, que nos parecem desconectados, mas que vão acabando com a nossa liberdade, vão desestruturando a nossa sociedade, fazendo com que nós vivamos, mesmo dentro de países teoricamente democráticos, cada vez mais dentro de uma sociedade de controle. Então, nós hoje temos, você certamente tem dificuldade de entender o que está acontecendo no mundo. Isso é decorrente justamente de visões parciais, que eu vou procurar cobrir e conectar. Então, não adianta entender apenas a economia, apenas conflitos militares, ou apenas algumas questões sociais. É preciso entender as ideias que querem dominar o mundo e as ideias que precisam ser resgatadas para que nós preservemos a liberdade do mundo. Então é isso que eu quero oferecer a você nesse curso de Logopolítica. Nós vamos estudar o conceito, a evolução, a manifestação do globalismo, na história recente, sobretudo, mas ao longo de toda a história humana, as ideias atuais que conformam o globalismo, elas são muito antigas, assim como as ideias de defesa e preservação da essência do ser humano também são antigas. Então nós vamos lá atrás, nos gregos, nos pré-socráticos, Platão, Aristóteles e vários outros autores ao longo da história, procurar entender tanto as ideias da defesa do logos, da defesa da essência do ser humano, quanto as ideias que hoje ameaçam tão fortemente e tão incisivamente a nossa liberdade. O globalismo existe, é uma coisa concreta. Ele é composto pelo Great Reset, do Fórum Econômico Mundial, pelo projeto hegemônico da China, pelo programa de manipulação e conquista da América do Sul pelo Foro de São Paulo e outros elementos. E esses elementos eles atuam uns em benefício dos outros, sempre, principalmente através do controle da linguagem, porque o controle da linguagem é o controle do nosso pensamento. Então nós estamos tendo o nosso pensamento reprogramado e essa reprogramação vai contra a nossa liberdade, vai contra a essência do ser humano. Isso é o globalismo. Com base nesse estudo, nessa experiência, é que eu criei o curso de Logopolítica. Toda semana eu dou aulas sobre geopolítica, literatura, filosofia, cultura de um modo geral, tudo isso em conjunto formando um espaço de conhecimento que eu denomino a logopolítica, para nós não apenas entendermos a ameaça do globalismo, mas podermos nos contrapor a ela. Se você quiser entrar nesse projeto de conhecer o globalismo e enfrentar o globalismo, clique aqui. Oi pessoal, hoje eu queria convidar você, cada um de vocês, para fazer parte de um projeto, que é a Academia Folha Política. A Academia Folha Política é mais do que um curso, simplesmente. Ali dentro tem o meu curso de Logopolítica, agora também o curso sobre juristocracia, totalitarismo e resistência política. Tem outras iniciativas, como a Agenda 2030, de comentário de atualidades, tem vários vídeos, mas isso tudo cria um espaço, não é apenas uma coleção de produtos individuais. Isso é um espaço de reflexão, um espaço de conexão entre as pessoas e, sobretudo, um espaço de autoconhecimento. Ali a gente está construindo um caminho, uma viagem para que cada um se conheça melhor a si mesmo, isso é a base de tudo, também para que
nós como brasileiros conheçamos melhor o nosso país, que nós conheçamos melhor o tempo que nós vivemos no nosso mundo, que nós conheçamos melhor também a nossa civilização, a civilização ocidental. Isso tudo cria uma atmosfera de conhecimento. E o conhecimento é que conduz à liberdade, que conduz à libertação. Então, esse é o convite que eu queria fazer. Conhecer todo esse ambiente de uma construção conjunta. Passando a ser membro da Academia Folha Política, você não está adquirindo, portanto, um produto pronto, definido e acabado, como um curso definitivo. Não. É um processo do qual você vai participar. Um processo no qual você vai criar o seu próprio conhecimento. Tá bom? Então aqui tem a descrição, tem o link para ingressar na academia, tem a opção anual, a opção mensal, e eu tenho certeza que quem entrar vai se entusiasmar com esse projeto, vai se entusiasmar com essa construção. Tá bom? Abraço!